me lembro, sabe o quê? É uma humilhação, né? Eu me lembro, sabe o quê? No dia que o Sérgio Moro decretou a prisão do Lula. Tem uma cena interessante. Na quinta-feira, antes do Lula ser preso, decretada a prisão na sexta, nós estávamos em Brasília. E teve aquele julgamento do Supremo sobre prisão. O habeas corpus preventivo, se seria concedido ou não. Se não me engano, dia 18 de abril. Não, eu acho que foi a coisa sobre a prisão em segunda instância. Foi um debate. Foi sobre prisão em segunda instância. Foi um debate que houve no sindicato. Não. Advogado. Não, Primeiro no Supremo. Ele está falando no Supremo. Não, foi habeas corpus preventivo. O habeas corpus preventivo. Habeas corpus preventivo foi 6-5. 6-5. 6-5. Sabe por que eu sei? Porque dos 6-5, 6 disseram pode. Dos 6 que disseram pode, 5 tinham sido indicados pelo PT. A Rosa Weber fez um voto que ficava E dos 5, só o Alexandre, porque o Alexandre votou a favor, só o Alexandre não era indicado pelo PT. E dos 5 que votaram contra, que votaram a favor do habeas corpus, conceda sobre habeas corpus, 3 não tinham sido indicados pelo PT. Um deles é um outro homem de coragem extraordinária que a gente não citou aqui. Chama-se Gilmar Mendes. Ai, gente, eu sou... Este é, assim, todas as vezes que o PT apoiou alguns xingamentos ao Gilmar, eu acho que a história se encarregou de dizer vocês estavam errados. Claro, eu tenho o maior respeito. Porque esse cara tem coragem. Muito. Pelo amor de Deus, eu tenho o maior respeito por ele. E senso de justiça. Ele hoje sabe que tem senso de justiça. Aí também tem aquelas coisas. Quem tem coragem de ir contra a maré, também, em vários momentos, a história reconhece. A gente reconhece. Todo mundo reconhece. Ele tem uma autoridade constituída, eu tenho o maior respeito. Toda vez que encontro, tenho o maior respeito. Sabe respeito? É outra figura que tem posição, aceita remar contra a maré e tem coragem. Porque lembrando, quando teve esse negócio do 6-5 contra o habeas corpus preventivo, talvez dia 18 de abril, eu posso estar confundindo, dia 18 foi quando o Exército, o Vilas Boas fez tweet. Na véspera. Na véspera, assim, não é para dar. Foi na véspera. Se der... Na véspera saiu no Jornal Nacional. Sim. Fez minutos antes do Jornal Nacional. Sim. Aí o que aconteceu? Naquela quinta teve essa decisão. Isso. Nós viemos para Brasília. Eu me lembro, todo mundo veio para Brasília. Aí nós fomos... 2018 isso. Nós fomos para o Instituto Lula. Isso. Eu lembro uma reunião ali embaixo na sexta-feira. Juntou todo mundo. Eu estava participando, eu era o líder do PT no Senado. Tava Gleice, tava Dilma, Rui Falcão, tinha uns 30 pessoas, uns 20 pessoas. Aí tava o Cristiano Zanin, que era advogado. Aí tava o Roberto Teixeira. Aí tava Paulo Akamoto. Aí antes de chegar lá, quando eu pouso aqui, eu passo, sabe no escritório de quem? Que é um dos maiores advogados do país. Celso Vilardi. Celso Vilardi. Que vem a ser agora o advogado do Bolsonaro. Que trabalhou a vida inteira com Márcio Tomás Baixo. E que, diga-se de passagem, não tem problema nenhum. Não tem problema. É um sujeito incrível. Não tem problema nenhum. Eu sempre considerei... Diga-se de passagem, eu ofereci, inclusive, meu blog. Pode escrever um artigo aqui. Não tem problema. O Celso é um belíssimo advogado. Você sabe que Celso é todo mundo tem direito a defesa. É um amigo querido que eu tenho uma confiança nele. Eu ainda não liguei pra ele depois desse negócio do Bolsonaro. Mas é o seguinte. O Celso, então... é um advogado criminalista daqueles mais experientes. Sim, sim. Eu entendo a lógica do Bolsonaro de tentar usar um cara como o Celso. Pelo menos bota um cérebro ali. A gente tem que entender que tem um advogado... Não, e melhorou a qualidade da defesa. Claro, não tem a menor dúvida. Melhorou brutalmente a qualidade da defesa. Aí eu passo no escritório do Celso Vilardi. Fernando Moraes conta essa história no livro dele sobre o Lula. E o Celso Vilardi, vá por mim. Eles vão prender o Lula já. Vão prender o Lula amanhã. Aí eu vou nessa reunião pela parte da manhã com essa turma toda, Reinaldo. Com isso na cabeça. Com isso na cabeça. Aí eu chego lá, vejo o Okamoto, o Roberto Teixeira falando, não, a prisão aqui vai demorar um mês e meio. Nós temos que fazer atividades em universidades e tal. Isso era de manhã. Depois tira um pequeno grupo. O Boulos não estava um cara chamado Josué, que é um cara muito importante deles. Tava o Márcio Macedo e eu fomos falar com o Lula. Disse, presidente, nós temos que ir para o sindicato. Isso, tipo, 12:00, 1h. Aí o Lula disse, não tem isso. Não vou para o sindicato, tá. Mas eu tava com aquilo na cabeça. Aí nós fomos para a reunião do PT para tentar mobilizar o PT.
Deu 6 horas da tarde, saiu o pedido de prisão, eu tava na sede do PT. Aí eu corro de volta pro Instituto Lula. Aí tava o Lula naquele momento tava vivendo... Sabe que reunião ele tava fazendo? Uma reunião, ele, Dilma, com Cid Gomes, com Guimarães, Camilo Santana, porque a Dilma ia ser senadora pelo Ceará. Isso. Pelo Ceará. E o Lula ali convenceu a Dilma a não ser pelo Ceará, que foi um grande erro do Lula, e ser candidato por Minas Gerais. E ali então tomou um susto. Ele Chego que lá ela perderia pro Pacheco. Aí Lula sai de sindicato. Lembro que eu fui num carro atrás, também seguindo, e a gente chega no sindicato nos primeiros momentos. Aí depois chegou a turma do Boulos, que jogou um papel ali grande. Sim. Turma do Boulos. E nós começamos a montar aquela resistência ali. E o povo vinha ali pra frente. Isso era uma sexta-feira. Nós ficamos dormindo lá de sexta a domingo. Ô, Reinaldo, foi tanta coisa ali. Na hora do Lula, o Lula decide se entregar. Porque ele ficou muito em dúvida sobre o que fazer. Sabia? Porque tinha uns que diziam, não, ele tinha que se entregar. Mas na verdade era a polícia que tinha que prender. Então ganha mais 2 dias. Mas convenceram ele também, depois ele ficou assim que ia ser uma prisão de 1 semana. Convenceram ele disso. Depois ele ficou... Eu soube disso. Foi isso. Aí o que ele faz? Ele faz aquele discurso belíssimo, mas o povo queria bater na gente antes de ele fazer o discurso. Não deixa. O povo pegava assim em mim. Vocês não podem deixar. Achava que a gente era responsável por aquilo. Aí teve uma cena que é uma cena muito bonita pra história. Não. Alguém tem que fazer um filme disso aqui, que era o seguinte. Ele fez o discurso, mas a turma não queria deixar. Ele tentou sair 3 vezes do sindicato e foi impedido pela turma de lá de fora, segurando os portões. Essas imagens são muito fortes, eu me lembro Essas delas. imagens são muito fortes, mas deixa eu dizer uma coisa para os golpistas de agora. Porque o tweet do general Vilas Boas foi do dia 2 de abril de 2018. Ameaçando o Supremo. Isso. No dia 4, o Supremo nega o habeas corpus preventivo. Por 6-5. 5 dos ministros indicados pelo PT. Sinal de que o PT indicava ministro, mas ministro não estava obrigado a votar. Claro. O Indicações único que republicanas. votou contra foi o Alexandre. Aliás, foi o Alexandre. Mas também indicou ruim, né? Você sabe que republicanos e democratas nos Estados Unidos, quem é presidente indica um, e esse é republicano e democrata. Eu diria algumas indicações são ruins, mas não vamos fazer essa divisão agora. Gente, horrorosas. Né? E dos 5 que concederam habeas corpus, 3 não eram indicações do PT. O Gilmar não era, o Celso de Mello não era, e o Marco Aurélio. O Marco Aurélio foi favorável à concessão do habeas corpus. Claro. Também não era indicação do PT. Claro. Né? Então, numa evidência de que o PT não controlava o Supremo. Então, esse papo de que a PT controla o Supremo... Sobretudo naquele momento de extrema pressão sobre o sistema de justiça. E num momento como aquele, cara, que era nada menos que a prisão do Lula. Ministro do Supremo sendo espicaçados em público. E Valfrido, deputado Lindbergh, tudo bem, teve aquela dificuldade do Lula, aquela coisa, Lula se entrega, estava claro que ia se entregar, mas em nenhum momento, eu estou olhando para a câmera, em nenhum momento o PT fez pregação contra o Supremo. Claro que não. Em nenhum momento o PT falou, vamos atropelar o Supremo. E o Lula disse, eu não vou fugir, eu quero mostrar minha honestidade. Foi assim, criaram-se as condições para ele se entregar e ele se entregou. Se entregou. E ficou 580 dias preso. Esse negócio agora do Bolsonaro de fazer manifestação como fez contra o Supremo, contra não sei o quê, e não é a primeira manifestação, o PT não fez isso contra o Supremo, não.